O Internacional de Roger Machado vence mais uma no Campeonato Brasileiro, continua na cola do Flamengo e agora seca o Fortaleza na noite dessa sexta-feira em busca de alguns milhões a mais no Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado chega a 15 jogos de invencibilidade e garante que dentro do vestiário se sonha sim com a possibilidade do título brasileiro. E ainda, um jogador na zona mista deixa muito claro que deve permanecer em 2025 e afirma que enquanto vestir a camisa do Internacional vai dar o sangue em campo. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Não tem como não estar tudo certo, né? Principalmente porque o Internacional botou mais 3 pontos na cola da tabela, em cima, né, do Flamengo, e tá buscando alguma posiçãozinha melhor no Campeonato Brasileiro a partir de uma vitória diante do Vasco da Gama em São Januário, gol de Wesley. Tem bastidor, tem algumas questõezinhas importantes para a gente tratar aqui nesse conteúdo, então fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação e deixa aquele like bacana pro meu trabalho que sempre ajuda muito, beleza? A tabela ficou assim, gente. A tabela ficou assim, o Internacional com 62 pontos, 7 do líder Botafogo, 5 do Palmeiras e 1 pontinho do Fortaleza, que ainda joga, claro, na rodada contra o Fluminense. Esse jogo é importante, né? Primeiro porque o Fluminense, na parte de baixo, se vencer, cola nos caras, né? E deixa o pavor do lado de lá um pouco maior. E, obviamente, segura o Fortaleza com 1 pontinho de diferença pro Internacional. O Inter que ainda enfrenta o próprio Fortaleza na última rodada do Campeonato Brasileiro, pode chegar de repente até numa terceira colocação de Campeonato Brasileiro. KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e eu espero que tu tenha posto um dinheirinho no bolso com a vitória do Internacional ontem, tava pagando uma odd bem boa. Então aproveita, vai te divertir essa noite dando uma secadinha no Fortaleza e faz uma jogatina boa lá também na vitória do Fluminense, né? Será que rola? Será que rola? Vai lá, KTO é onde a diversão acontece, sem esquecer que é um site para maiores de 18 anos, tá? A rodada, na verdade, no final de semana, ela é interessante, tá? Porque o Inter, ele joga no domingo e amanhã, sábado, tem o Botafogo contra o Vitória, 19h30. No mesmo horário, Atlético Goianiense e Palmeiras. O Botafogo joga em casa, o Palmeiras joga fora. Depois tem o São Paulo, que está atrás do Inter na pontuação, 4 atrás do Inter. Isso significa que o Inter tem uma rodada de vantagem para o São Paulo, na questão ali da vaga direta na Libertadores. E aí o São Paulo joga com o Atlético Mineiro. Tanto o Atlético Mineiro como o Botafogo estão basicamente já de olho na final da Copa Libertadores. E aí daqui a pouco alguma coisinha pode acontecer também. O Inter estima para Inter e Bragantino no domingo, 4 da tarde no Beira-Rio, algo na casa dos 45 mil torcedores. Muito porque o horário é o horário nobre do final de semana. O horário é muito bom para a galera que vem do interior e adjacências aqui em Porto Alegre, e sem contar, claro, né, o público da capital. Ontem mesmo, né, quando acabou o jogo, eu fiz uma postagem no meu ex, falando, né, vamos botar 50 mil no Beira-Rio no domingo e tal, e o André Dalto, o vice de administração, já colocou 50 dentro e 20 fora, e bora lá, né, e vamos tentar ser feliz aí nesse final de semana. Cara, porque passava pelo jogo do Vasco, passa agora pelo jogo do domingo, pra gente pegar e emendar as 3 finais, basicamente, né, Flamengo, Botafogo e o Fortaleza. Eu penso o seguinte, tá, o Roger falou na coletiva de que é possível matematicamente sonhar com o título brasileiro. Eu acho improvável, acho quase impossível, tá? Tanto que as previsões, né, os prognósticos e tal, dão menos de 1% de possibilidade do Internacional. Mas esse 1% vagabundo, né, tá legal. Só que assim, se deixarem a gente ir ganhando jogos e a gente fizer os 74 pontos mesmo, olha, daqui a pouco tu belisca até uma segunda colocação nesse campeonato aí. Eu acho que o Palmeiras vai levar.
Eu acho que o Botafogo vai sentir a pressão, acho que o Botafogo vai dar uma titubeada, principalmente porque o Palmeiras e o Botafogo têm ainda o confronto direto. O Palmeiras depende só de si, basicamente, para ser campeão. Ainda que, né, esse jogo também leva para daqui a pouco uma possibilidade de empate, e a gente vencendo os jogos pode daqui a pouco beliscar alguma coisa lá na frente. Enfim, acho que o Roger, ele tem de falar isso mesmo, que o Inter sonha, que o Inter olha para a tabela e vê que é possível, mas ao mesmo tempo projetar vaga de Libertadores. Por quê? Neste momento, o Inter está abocanhando, tá? São 8%, 8,5% de 500 milhões, tá? Algo na casa dos 42 milhões e meio, tá? Porque assim, ó, o Botafogo leva 10% de 500 milhões, que é o prêmio para classificação. Tem 40% todo mundo junto, né? Daí tem o prêmio da classificação e o prêmio também pela audiência. Então isso aí dá quase 100 milhões de reais. Mas hoje o Inter precisa ali, ó, o Botafogo leva 10, o Palmeiras leva 9,5, Fortaleza 9, Flamengo 8,5 e o Inter 8. O Inter está disputando esse 8, 8,5. Então, hoje está ali entre 40 e 42,5 de reais. Milhões, claro, né? Então, ser terceiro é muito bom, né? Porque daí tu vai ganhando cada vez mais dinheiro. O Inter que está numa pindaíba, né? Por causa da enchente e porque vem gastando, obviamente, acima do orçado. Vai ter uma votação, inclusive agora na próxima segunda-feira, de de suplementação orçamentária e tudo mais. Já falamos o quão complicado é isso para a vida do Internacional. A grande questão é a seguinte, né? Todo mundo estava na dúvida de como iria se portar o Colorado em São Januário sem o Thiago Maia, sem os dois laterais. Tanto o Brian Aguirre quanto o René não jogavam há muito tempo e havia uma dúvida, né? Como é que seria a postura do time. E o time, se tinha alguma dúvida de que o Inter tinha um modelo sólido, essa dúvida acabou ontem, né? Porque o Rogel, um dos melhores em campo, o Vitão, um dos melhores em campo, o René foi muito bem, e o meio-campo do Internacional deu conta do recado também. Um campo pesado, um campo em que a força e o arranque, a combatividade teve que fazer se valer. E aí a gente pega, né? Choveu muito, o cara técnico teve dificuldade, tanto que o Tabata teve dificuldade no jogo, o Gabrielzinho quando entrou também, o próprio Ener Valencia tentou ainda meio que usando aquela força característica, mas também não conseguiu muito. Alan Patrick, algumas que outra bola, né? Porque, como vou voltar a dizer, com o campo técnico nivela por baixo, né? E aí o Inter, a partir de um chute de fora da área do Wesley, que também não teve uma atuação absurda comparado com ele mesmo, né? Mas fez lá o 1-0 num chute de fora da área e a gente meteu mais 3 pontos na parada. O René, ele é um caso à parte, tá? Porque eu acho o seguinte, eu acho que primeiro ele se aventurou bastante para o ataque, como o Roger tinha previsto, né? A gente tinha que fazer o René ser mais agudo no ataque e não tão defensivo como ele jogava na época do Kudê. O Roger, inclusive, fala, né, mais uma vez do modelo do Kudê, o quanto ele se apegou ou se apropriou a este modelo para organizar algumas coisas e continuar a temporada. O René, por vezes, entrou mais ali na linha central, junto com o Wesley. Por vezes o Wesley entrava e o René fazia a passagem da lateral. Após o jogo dá para ver muito claro, né, o Roger indo em direção ao René e dando um abraço nele. E aí na hora da zona mista, o René ele deixa muito claro de que a tendência é que ele fique no Beira-Rio em 2025. E aqui eu já tinha trazido para vocês, ele recebeu a seguinte indicação, ó: no primeiro momento, nós queremos te negociar, nós te liberamos para tu ir atrás de outros clubes. Se tu não achar nenhum clube, a gente conversa. Ele muda de empresário, agora é o André Cury, o empresário dele, e obviamente, né, essa negociação vai ser um pouco mais arrastada para depois do Campeonato Brasileiro, porque o Cury também vai aproveitar para tirar um dinheiro, é claro, claro que sim. O Inter precisa comprar o Bernabé, o Inter não tendo a condição de comprar o Bernabé vai ficar no pincel na lateral esquerda, difícil ter investimento para contratar, e aí óbvio que o Cury vai se aproveitar disso para fazer a renovação do René. O René disse o seguinte: o clube está conversando com o meu empresário, a gente vai ver como se desenrola nessa fase final do campeonato, esperar o campeonato acabar para ter uma conversa mais séria,
mas já começaram a conversar. Vamos ver como vai ser. Se tiver que ficar, eu vou ficar muito feliz. Se o clube achar que eu devo seguir a minha vida, também vou seguir. Hoje eu mostrei que enquanto eu vestir essa camisa, vou dar o meu melhor sempre. E é claro que nem sempre jogamos bem. É uma coisa que eu não posso controlar, mas o que não vai faltar é entrega e disposição. Tá aí a fala do René ao final da partida. Vou voltar a dizer, eu acho que ele foi bem na partida de ontem contra o Vasco em São Januário. O problema, claro, é no momento decisivo, né? No momento decisivo, na hora do pega, ele tem alguns erros cruciais, né? América Mineiro, Fluminense, Grêmio, é bem complicado aí a vida do René nesse sentido com o Internacional. Agora, daqui a pouco, em termos de mercado, seja uma opção interessante para ter grupo. Valeu? O que tu achou do jogo do René? O que tu achou do jogo do Inter como um todo? Tu acredita que dá para buscar o Botafogo? Olha, espero que não deixem a gente chegar no 74, porque se deixar a gente chegar no 74, a gente vai incomodar essa galera. Feito? Um forte abraço, galera. A gente se fala. Tchau.